Fala, meu povo do Matemática Sussa, César Almeida aqui na área, e hoje eu trouxe a questão 150 do caderno amarelo de 2019 para a gente poder corrigir, beleza? Então vem comigo, pra você poder ver como é que essa questão aqui é bem simples. Ó, saca só o que está acontecendo aqui. Ó. O serviço de meteorologia de uma cidade permite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse das informações, a prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Então a gente tem um alerta cinza, que deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Tem um alerta laranja, que deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus Celsius. Olha só, variar entre, tem que estar entre os dois. E a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30%. E o alerta vermelho, que deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para o período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Então eu coloquei o gráfico aqui no meio para a gente, um pouco maior, porque nós vamos precisar de olhar mais atentamente para ele. E aí vem o comando da questão, né? Ó, decorrer dos 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Então, no primeiro dia, dia 1, alerta cinza, no dia 12, alerta laranja e no dia 13, alerta vermelho. Em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Então, vamos lá, vamos analisar. Primeiro, alerta cinza. Vou colocar aqui de roxo para a gente, tá bom? Então, alerta cinza. O alerta cinza deverá ser emitido, então, a gente tem que ter uma temperatura inferior a 10 graus Celsius e a umidade inferior a 40%. Então, se você olhar para o gráfico, a gente tem dois tipos de gráficos aqui de segmentos. Né? A gente tem um pontilhado, que é a umidade relativa do ar, e a gente tem aquele contínuo, que é a temperatura. No pontilhado, no dia 1, nós temos aqui, ó, o pontilhado com a umidade abaixo de 40%, abaixo de 40%. Então, os 40% estão aqui do lado direito. E a temperatura está abaixo até de 10 graus, né, gente? Então, aqui nós temos 10 graus de temperatura, está abaixo. Ou seja, o alerta cinza que foi dado no dia 1 está ok, está certinho, está sussa. Vamos ver agora no dia 12, que foi dado um alerta laranja. Vou colocar laranja, vou colocar de verde para a gente aqui, ó. Deverá ser emitido sempre, então, com a temperatura variar entre 35 e 40 graus Celsius e a umidade abaixo de 30%. Então, dia 12 nós temos aqui, ó, vamos ver primeiro a umidade. A umidade está batendo aqui nos 20%. Então, tá ok, 20% está abaixo de 30%. Só que a temperatura está batendo exatamente em 40 graus Celsius. O que não pode acontecer, porque a questão pede que está entre 35 e 40. Então, esse alerta laranja aqui foi dado de maneira errada. Depois, no dia 13, a gente tem aí, ó, deverá ser emitido, então, quando a temperatura for superior a 40 graus e a umidade inferior a 25%. Observe só pela umidade, tá aqui, ó, os dois estão aqui, ó, no dia 13. Só de você ver a umidade está batendo em 40%. 40% não pode ser inferior a 25%. Então, esse alerta vermelho também foi dado de maneira errada. Portanto, a resposta para a gente tem que ser a letra A, que mostra para a gente que é apenas o dia 1 que o alerta cinza que foi dado corretamente. Beleza? Então é isso aí, meu povo. Qualquer coisa que vocês precisarem, não deixa de me falar. Tamo junto, hein, gente?